Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com a segunda série de Gênesis à Criação. Segunda série de Gênesis à Criação, começamos, para quem não assistiu, a primeiro episódio, de Gênesis à Criação, a primeira série. Estamos agora com a segunda série, estamos fazendo uma série. Vamos fazer uma série de estudos de Gênesis a Apocalipse. Tá? Se você tem interesse em estar aprendendo mais sobre a Bíblia, sobre a criação e sobre todas as coisas que tem a Bíblia para que nós aprendamos, é interessante vocês estarem assistindo. Se você gosta desse conteúdo, se você gostar, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão notificados pelos mesmos. A primeira série, eu vou fazer um resumo do que eu falei na primeira série. Eu falei sobre a criação, eu falei sobre a parte do hiato, que seria o período de hibernação, do versículo 1 ao versículo 2, o momento de trevas e o momento que teve a queda de Lúcifer e a sua terça parte que decaiu junto com ele. E falei também sobre os achados dos animais, que seriam os dinossauros, falei sobre isso também. E falei também sobre a parte do nascimento ali, a parte adâmica, que nós somos descendentes de Adão, desde a criação. Então, para quem tiver interesse ali, para estar acompanhando certinho os episódios que nós vamos estar passando aí, dando continuidade sobre Gênesis. Gênesis quer dizer a origem, o nascimento, a criação, como eu disse, Gênesis. E o Gênesis tem os Pentateucos, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis é por autoria, como eu disse, de Moisés, no primeiro, e depois vai surgindo ali, na parte 2, os começos dos povos hebreus, que nós vamos estar estudando aqui nos primeiros versículos. Então, quando teve ali, desculpe a minha voz que eu estou um pouco rouco, mas gostaria que vocês aí olhassem legal aí que eu vou estar passando para vocês. Bom, uma defesa da criação ali de Adão e Eva era a parte dos vegetais. Houve um paraíso mineral, como eu disse ali na primeira série, esse paraíso mineral que defende a existência ali também da criação que teve ali, entre mineral, que eu quero dizer, e essa criação que teve no paraíso mineral antes da criação do homem, houve esse paraíso. Até os evolucionistas eles defendem o criacionismo. É muito interessante. Depois, continuando esta parte, é como parte, eu estou dizendo aqui como parte de estudos, para dar continuidade, alguns podem alcançar valores muito altos ali, as pedras, que foram tintadas, que seria ali os ídolos que foram feitos de maneira com que faziam por barros, faziam de madeira, de plásticos, de ferro. Eles passaram a fazer ídolos, a fabricarem ídolos ali, e tiveram muito derramamento de sangue ali no capítulo 1 até o versículo 26, fala sobre isso, que aconteceu muito derramamento de sangue e eles começaram a criar outros deuses, no capítulo 1, versículo 26, e eles começaram a comercializar ali os ídolos, que seriam as imagens ali, e fazerem um grande mercado com aquilo ali.
sem tendo algum valor espiritual e sim instrumental ali, que o diabo foi introduzindo ali com os povos pagãos, né, e as culturas que foram surgindo ali. Então foram a introdução da rebeldia contra Deus. E tudo isso estava funcionando. Se Jeová me pede para fazer o que não quero, construi um Deus mais permissivo e mais tolerante. Então ali, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso, algumas coisas, né, Deus não permite que nós façamos ou queremos, ou mesmo nós temos o livre-arbítrio, né, mas levando para o lado introdutório como estudo, eles queriam um Deus mais complacente, um Deus que pudessem dar mais legalidade para que eles fizessem tudo aquilo que eles gostariam de fazer e não que o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, poderia fazer. Então algumas coisas ali no setor eclesiástico, como o pecado, né? O mal contra o bem, a diminuição e a possibilidade de ter acesso a mais prazeres com os deuses feitos por ele ali, né? Então esse tipo de pensamento e decisões, quanto mentir é pecado ou não, né? Essa é uma parte circunstancial ou não, então para o nosso Deus sim é pecado. Mas eles queriam definir uma decisão ali, introduzindo outros deuses para ter mais legalidade sobre o pecado, né? Ou um estabelecimento ético, cultural e comportamental, né, introduzindo outros deuses. Então houve conflitos e possibilidade, né, dessas questões. A parte dos homicídios, dos roubos, dos divórcios, dos adultérios. Então houve um prestígio desta parte para fazer outros deuses pagãos ali. Então o processo mental de transformar esta cultura, né, houve-se essa criação de outros deuses. Então depois, mais para frente, Jesus vai ensinar sobre o derramamento do sangue, o que houve, o derramamento de sangue, né, que houve ali uma renúncia para que nós estivéssemos a liberdade, né, a liberdade de aceitarmos Ele como Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e Ele se entregou por si naquela cruz, fazendo maldito por nós, né? Então, o processo que Gênesis e a criação e quebrar e fazer todo um jogo ali, um contraponto contra tudo aquilo que Deus estava fazendo, foi ali os ídolos estando ali. Houve uma influência ali em Gênesis, né, de origem demônicas. Qual é essa influência que houve ali nesse período de Gênesis? Essa influência no período de Gênesis que nós podemos ver no versículo 31, fala assim, ó, do capítulo 1, versículo 31, e Deus viu tudo quanto fizeram, e era tudo muito bom, e foram tarde, manhã e noite. Então ali foram determinando os períodos, né? E depois que houve a criação no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: e o Senhor Deus formou do pó da terra e soprou narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ok? Então, ali no Jardim do Éden houve toda a parte de definição, ó, falou, ó, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente morrerá. E como vocês sabem a história, que houve? Eles comeram desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E com isso entrou o pecado ali, por parte de Adão e Eva, que caracterizado ali do criacionismo, né, que nós somos seres criacionistas, criados por Deus ali, né, partindo desse pressuposto, entrou o pecado no mundo. E como vocês sabem a história, eles foram expulsos ali do Jardim do Éden,
não permitindo ou matá-los. Então, a ocasião de Gênesis, nós podemos afirmar essencialmente os demônios que são espíritos ali que houve um decaimento, uma prisão, uma atuação direta, né, de possessão demoníaca ali, e uma habitação que foi uma reserva de escuridão, ali um aprisionamento, né, que até o juízo daquele dia, do juízo final. Então, houve ali uma queda, vamos colocar assim, de Lúcifer e a sua terça parte, né? Então ali houve uma caracterização por essa forma. Adão, nós herdamos essa declinação natural de Adão por meio do pecado que concebeu. Então, nós já nascemos com pecado. Como isso? Porque nós somos da origem adâmica. É algo que realizou em nosso corpo, nossos sentimentos, nossas emoções, né? E nós assumimos essa parte comportamental nós gostaríamos de nos livrar dessa parte comportamental definitivamente, né? O que ocasionou a queda foi ultrapassagem deliberada de limites propostos por Deus. Então Deus ele colocou limite, nessa árvore vocês não tocarão nesta árvore, porque certamente quando vocês tocarem esta árvore, vocês morrerão. Essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Então ali Deus ele colocou um limite, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então houve um fruto do conhecimento ali, quando eles comeram, supostamente potencializar a vida. Então, enquanto o fruto da árvore da vida levaria o homem a experimentar a comunhão com Deus em sua totalidade, eles fizeram com que houve uma limitação e uma escolha espiritual ou terrena. Então, em Cristo, nós podemos tornar essa participação natural divina. Ou seja, quando nós recebemos depois que veio Jesus Cristo por forma humana, do que no princípio era verbo, como se diz lá em João, capítulo 1, né? No princípio era verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E com isso, nós temos ali a redenção e o derramamento do sangue de Jesus, que nós tornarmos a habitação, temos o Espírito Santo que habita em nós, a partir desse pressuposto. E como nós herdamos esse declínio natural, nós precisamos fazer com que Deus precisou fazer com que enviasse o seu único filho ali, para que nós tivéssemos a redenção ali. Desculpa, coloquei a mão ali. Ok, pessoal? Então, ainda no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus ele formou ali Adão, no capítulo 2, e ali ele forma e fala, e ele explica ali para Adão não tocar, e depois, e como Deus ele formou depois a mulher, ele formou, né, os animais, ali ainda no capítulo 2, no versículo 18, e indo decorrendo ali os aves dos céus, e eles vão formando ali tudo, e eles percebem, depois que eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles percebem que eles estavam nus. Então, quer dizer, foi aberto uma venda dos olhos, supostamente ali, né? Então, ali eles entenderam ali. Algumas coisas passaram a ter vergonha com aquilo ali. Ok, pessoal? Então, ali, no capítulo 3 de Gênesis, fala o ser humano. Ele tem sido vitimizado pela sedução exercida nos cargos, na posição,
no poder, no domínio e nas promessas ali. E conversas sedutoras que sobre a grandeza e o domínio de Lúcifer induzir a terça parte dos anjos. Ele reproduziu entre ele a sua presunção a sentar-se no trono igual de Deus, que está em Isaías capítulo 14, versículo 13. Então, não querendo ser retórico, Lúcifer ele queria sentar no lugar de Deus, ok? Então por isso houve essa decaída de Lúcifer, junto com a terça parte dos seus anjos que estavam junto ali, houve essa decaída de Lúcifer ali. Então, Lúcifer, ele constrói, coloca dúvida, ele coloca desobediência, ele faz com que o homem seja soberbo, que tenha um coração voltado e declínio só para as coisas terrenas, né? Então, e ele penetra ali nas pessoas que não se faz com que não entregam a sua vida a Deus completamente. Então ele tem uma participação no coração, nas pessoas, e ele quer atingir as pessoas ali de certa forma, para que declinem, não inclinam, não voltam à origem para Deus, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos criados na criação. Então nós voltaremos ali para aquele que nos criou, ok? Então o evangelho da Bíblia é o ferimento. Houve um ferimento ali, um ferimento no calcanhar, refere-se ao sofrimento de Jesus. Então ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 5. Ok, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, então essa foi a segunda série de Gênesis, a criação. Se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações, e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão notificados pelo mesmo. Se você não entregou a sua vida para Jesus Cristo como Senhor, suficiente e Salvador, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Deus abençoe a todos.